Eu quero agradecer pela oportunidade de participar com vocês deste tempo, deste momento, pelo pouquinho de tempo que eu estou aqui. Eu tenho notado que tem sido bem animado, vocês têm rido bastante, adorado a Deus, louvado ao Senhor. Como é bom o povo de Deus estar reunido numa madrugada para glorificar o nome de Deus, para adorar. Vindo aqui para a Igreja Esperança, a gente passa por vários estabelecimentos, bar, boates, muita coisa desse tipo, e a gente vê que as pessoas que não conhecem a Deus estão ali, estão escravizadas pelo álcool, estão ali sendo fantoches do diabo na madrugada, durante a madrugada, achando que são felizes. E eu fiquei pensando no contraste do povo de Deus reunido, sem drogas, sem bebidas, sem vícios, sem orgias, sem prostituições, mas adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Então, louvo a Deus por você que está aqui essa noite e pela oportunidade que vocês têm me dado de poder trabalhar um pouco a respeito da palavra do Senhor. A incumbência que me foi dada de tratar um pouco sobre esperança. E eu vou tratar esse tema com base em 1 Coríntios 13. A gente vai tentar entender um pouco 1 Coríntios 13 até chegar no ponto que eu quero para tratar sobre esperança. Então, eu sei que você pode estar com sono e eu não quero te dar mais sono ou razão para você dormir, mas eu preciso que você se concentre um pouquinho para que você possa entender o encadeamento lógico que eu vou estar montando em 1 Coríntios, desde o entendimento do que é o perfeito até o finalzinho do capítulo, para que assim você possa entender de fato o conceito que quero estabelecer sobre esperança. Nós sempre escutamos que esperança é a última que morre, e eu quero nessa noite mostrar para vocês que esperança não morre, e a gente vai trabalhar esse conceito em 1 Coríntios 13. Então eu peço que você abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios 13. Nós estaremos estudando uma visão de um teólogo antigo, um teólogo clássico do período antigo, chamado Agostinho, e nós estaremos fazendo essa análise e trabalhando nessa reflexão a respeito sobre esperança. Então, para você colocar ali, pode colocar. Nós vamos estar olhando e meditando um pouco. 1 Coríntios, a partir capítulo 13. Eu quero começar lendo com os amados irmãos o versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 12. Ok. Então, o texto nos diz o seguinte: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E o versículo 13 nos diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor o maior destes é o amor. Então vamos entender um pouquinho dessa análise, um pouquinho dessa visão. Então, deixa eu passar aqui. Pronto, ok, então vamos entender aqui. O texto começa da seguinte maneira, nos dando uma partícula cronológica, temporal. Então, por que agora? Então,
ele acaba nos posicionando no tempo presente, o agora nos dando essa ideia de momento, do hoje. Vemos, então nós temos aí o uso da primeira pessoa do plural. Então, o argumento do apóstolo Paulo é que nós, hoje, nós vemos como em espelho, obscuramente. Este é o modo que nós vemos. Então, nós vemos de uma maneira limitada, nós vemos de uma maneira indireta, nós vemos de uma maneira fragmentada, por mediação. Então, o apóstolo Paulo vai estar falando de como nós somos vistos por Deus e como nós veremos a Deus, como nós vemos hoje e como nós veremos a Deus. Então, é basicamente isso que o apóstolo Paulo vai estar trabalhando e argumentando. Então veremos, então temos aí essa comparação de tempo. Então veremos o tempo futuro, o amanhã. Então note o contraste que nós estamos montando no texto. Novamente nós, é um todo inclusivo, nós veremos face a face amanhã, de um modo pleno, não num modo exaustivo, e isso aqui é importante você entender. Logicamente, quando nós falamos a respeito do conhecimento de Deus, nós jamais conheceremos a Deus de maneira exaustiva. E quando eu me refiro à exaustão, é conhecer a Deus em todos os seus detalhes. Então, nós somos finitos, temos uma mente finita e sempre teremos uma mente assim. Jamais seremos oniscientes, jamais teremos a mente de Deus no que concerne a esse atributo. Então, por isso, nós conheceremos a Deus de uma maneira bem maior, de uma maneira relacional, de uma maneira face a face, sem espelhos, sem mediação, mas nós não conheceremos a Deus nunca de maneira exaustiva. Então, a expressão denota intimidade de relacionamento e de acesso. Uma coisa é você conhecer o pastor Velk por ouvir falar. Uma coisa é você conhecê-lo via Facebook, via alguma conferência que ele fez e você ouviu falar que foi muito bom e que ele é um excelente pastor e pregador. Outra coisa é você conhecê-lo no dia a dia, face a face, diariamente, conviver com ele. Então, essa é a diferença do que nós estamos vendo aqui. Deixe-me continuar enfatizando aqui para vocês os contrastes. Então, primeiramente, nós vemos esse contraste do agora, conhecemos o presente com o futuro. Nós veremos face a face. Nós estamos diante de, no presente, um conhecimento obscuro, mediado por um espelho, um conhecimento indireto, contrastando com esse conhecimento face a face, um conhecimento direto, esse conhecimento sem mediações. Então, note o seguinte: em ambos os modos, no tempo presente, com conhecimento por mediação, com conhecimento obscuro, Deus se apresenta. Ou seja, conhecer a Deus é possível porque Ele se fez conhecido através destes meios, através de vários espelhos. Mas um dia não precisaremos de meios, pois estaremos diretamente com Ele. Nós estaremos face a face. Então, toda a sua revelação natural, toda a criação de Deus já não se fará necessária para conhecer os atributos de Deus. Lembra de Romanos 1? Que fala a respeito de tudo que se pode conhecer a Deus, no que concerne aos seus atributos, que estão revelados na natureza, e por isso os homens são indesculpáveis. Então nós temos um espelho, a natureza. A revelação especial, a Bíblia, é um outro espelho, e assim nós vamos ver alguns desses espelhos. Eu quero que os irmãos notem a ideia de que o texto fala de uma obscuridade no conhecimento imediato, de vemos por espelho de maneira obscura. É isso que o versículo 12 do capítulo 13 afirma. E quando você faz uma pesquisa na época para entender um pouco a respeito desses espelhos, você sabe que nós não estamos lidando com um espelho como nós temos nos dias atuais. Então era um metal polido algumas vezes e que trazia uma imagem
daquele que se olhava, mas não era uma imagem como nós temos hoje de uma maneira tão clara. Era uma imagem obscura. Por mais que o espelho fosse bom, ele não produzia a mesma nitidez que nós temos hoje. Então, por isso essa ideia da obscuridade na mediação, na obscuridade dos espelhos. Então, esse autor de Carson, ele afirma que a expressão face a face é uma expressão claramente tida de uma alusão do livro de Números, capítulo 12, dos versículos 6 a 8. Então, Números 12, 6 a 8 diz o seguinte: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, e aí na Septuaginta, na tradução do Antigo Testamento para o grego, nós temos aí a expressão face a face usada por Paulo, mesma expressão. Boca a boca ou face a face, falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma. E mais uma vez aqui na Septuaginta, a glória de Deus, a glória do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então você nota aqui esta alusão feita ao texto. E aqui nós temos algumas coisas muito parecidas, muito importantes. Então nós vemos aqui esse conhecimento mediado. O texto nos fala de um conhecimento por profecia. Se entre vós há profeta, fala a respeito de visão, que é mais uma mediação, é mais um espelho. O texto fala sobre sonhos, mais uma mediação, mais um espelho no agora, no que concerne a esse tempo presente, comparado aí com um futuro que está sendo estabelecido. Mas com Moisés não foi assim. Então Moisés tinha esse privilégio de um face a face com Deus, vendo claramente e não por enigmas, não obscuramente, nós poderíamos entender dessa maneira. Então veja qual é o contraste que está sendo estabelecido. Note que visão e sonhos, ou seja, a revelação profética, é por enigma. Então não é clara, é indireta, em contraste com o falo com ele. E é medida com o propósito de Deus se fazer conhecido. Enquanto que Moisés fala com Deus diretamente e vê a sua glória. Ok? Então, eu quero que você entenda aqui a essa alusão e esses contrastes. A alusão feita por Paulo ao livro de Números, então, é consistente com outras interpretações judaicas. Então, a ideia básica é que no mundo por vir, o povo de Deus terá uma experiência semelhante à de Moisés, que distingue dos outros profetas. Nós já vemos o Senhor como através de um espelho, imperfeitamente, e o conhecemos dentro de várias limitações, mas o dia vem quando vamos vê-lo como fez Moisés, face a face, uma experiência de conhecê-lo completamente, não exaustivamente, como já somos totalmente conhecidos por ele. Nós já começamos a perceber um pouquinho da função da esperança surgindo aqui. A ideia de ter uma esperança neste momento, neste porvir, de conhecer a Deus face a face, de conhecer a Deus mais. Se hoje nós já conhecemos a Deus, se nós já temos alguns meios de conhecer a Deus, alguns espelhos para conhecer a Deus, isso já nos alegra, isso já nos traz exultação, isso já faz com que o povo de Deus esteja animado para glorificá-lo. O nosso alvo é enxergar para essa perspectiva escatológica, para esse futuro, onde nós veremos e conheceremos a Deus de uma maneira muito maior do que nós conhecemos hoje. Então, é isso que Paulo está estabelecendo, está querendo nos mostrar aqui nesse texto. A partir daí, a partir desse esclarecimento do versículo 12, nós temos que voltar um pouquinho para entender algumas coisas. Então, vai para o versículo 9, do capítulo 13, vamos tentar desvendar aqui
esse enigma aí que tem se dado por algum tempo. O texto diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então nota aí o conhecimento em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então o conhecimento indireto, o conhecimento por mediação, são os espelhos, a instrumentalidade que são usadas para que nós conheçamos a Deus. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, o que é o perfeito? Então, a situação futura, o momento futuro. Então, essa fase, essa nova fase, onde nós estaremos com Deus e teremos esse conhecimento superior ao que temos em parte. Então, quando você está trabalhando e vai caminhando no texto, quando você parte da conclusão que está no versículo 12 e 13 e volta um pouquinho a partir do entendimento da conclusão, parece que a coisa começa a se tornar mais clara, parece que a coisa começa a se tornar mais fácil de ser entendida. Então, a ideia do que é perfeito, a comparação é entre essas fases, é entre esses momentos. Então, note, o versículo 11 ele prossegue: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o texto está falando de fases da vida. O texto está falando de um conhecimento, de um entendimento de uma criança e de um conhecimento e de um entendimento como adulto. Não faz sentido você estar na fase adulta e querer o conhecimento de criança, um conhecimento limitado. Então é essa comparação de fases aí que nós estamos trabalhando. Esse conhecimento que é em parte é justamente o que é descrito como uma fase de menino, por não podermos conhecer a Deus de maneira mais abrangente. Então, a partir desse esclarecimento, no versículo 12: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também, como também sou conhecido. A gente já trata um pouco sobre isso. No versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Ok, eu quero, já tendo trabalhado um pouco essa ideia do que o texto está falando, do que Paulo está falando, a gente chega agora a essa conclusão do capítulo 13, que está aí no versículo 13. Eu quero que você note essa tríade da teologia paulina. Então você vai encontrar essa tríade: fé, esperança e amor em toda a teologia paulina. Se você não notou ainda, são três virtudes, são três características que demarcam uma igreja, que marcam uma igreja. Então Paulo vai utilizar muito dessas três palavras, dessas três virtudes, e mais uma vez em Corinto, Paulo está se utilizando delas. Em Corinto, eu entendo que ele está fazendo um contraste entre os espelhos e as virtudes permanentes, aquilo que é passageiro. Então nós temos uma outra tríade em 1 Coríntios 13. Então, se você notar, no versículo 8 do capítulo 13 diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E essa tríade que aparece no versículo 8, profecias, línguas, ciência. Então nós temos aí talvez esse contraste entre espelhos momentâneos, entre meios que existem para que conheçamos a Deus, e o segundo ponto, a segunda fase, o segundo momento, um amadurecimento no nosso conhecimento de Deus, que é esse momento posterior. O texto, ele nos fala sobre a permanência dessas três virtudes. Normalmente, ou popularmente, eu tenho escutado essa interpretação do capítulo 13, a ideia de que permanece a fé, a esperança e o amor. Como o amor é o maior destes, então o que tem sido colocado, a interpretação que tem sido muitas vezes dado, é que no porvir, o que vai permanecer é o amor. Então, a fé,
é limitada, a esperança é limitada e só teremos que amar na eternidade. Não é isso que o texto está dizendo. Se você ler o 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, é dito que permanecem a fé, a esperança e o amor. A permanência das três virtudes e não apenas do amor. Não vou tratar sobre amor porque vocês vão escutar isso hoje com outro pastor, mas só para que você note que há esta permanência das três virtudes e não interprete errado só porque o texto diz que o amor é o maior destes. Não significa que apenas o amor vai permanecer, mas pastor, quer dizer que vai precisar de fé e de esperança na eternidade? Quer dizer que nós precisaremos dessas virtudes na eternidade? Faz sentido precisar de fé e de esperança na eternidade? Eu digo que sim. Talvez uma falta de entendimento da nossa parte a respeito do céu e do que é o céu tenha limitado o nosso entendimento a respeito dessas características. Quando nós pensamos no céu e no momento em que estaremos com Deus, nós não estamos falando de um momento único, um momento pontual, onde nós seremos completamente realizados pela glória de Deus, conheceremos completamente. Não se está falando disso. Nós não estamos falando de um céu estagnado. Então, conheceu e acabou-se. Nós estamos falando de um conhecimento progressivo de Deus, um céu dinâmico. E este é o céu. Nós continuaremos a viver dentro do tempo, porque nós somos criaturas, nós somos seres contingentes. Nós não temos como viver fora do tempo. Então, sendo assim, nós precisaremos de fé, porque não tem como agradar a Deus sem fé. Logicamente que eu não me refiro à mesma fé, ao mesmo molde de fé que nós precisamos hoje, mas sim precisaremos de fé para agradar a Deus. E quando nós chegamos na esperança, nós perguntamos: que sentido faz ter âncoras, ter espera? Que sentido faz ter anelos quando nós já estamos na presença, quando nós já estamos com Deus, quando nós já conhecemos face a face? Eu quero dar 2 pontos sobre esperança. Primeiro, esperança neste momento. Então nós precisamos de esperança enquanto nós vivemos aqui neste mundo limitado. Então a esperança é justamente essa âncora que foi colocada e tão bem simbolizada por vocês. É isso que nos faz olhar para o amanhã com esperança, olhar para o amanhã como o desdobrar da providência de Deus. É isso que faz com que nós vejamos saída para as situações que nós vivemos, para as dificuldades, para o sofrimento. É olhar para esse amanhã com essa esperança de que um dia nós não estaremos mais debaixo do efeito do pecado, que nós não estaremos mais sendo oprimidos muitas vezes por essa batalha, por essa guerra espiritual que Efésios descreve. Então, a esperança neste momento, pelo porvir, deve estar no seu coração e no meu. Sem essa esperança, nós teremos grandes complicações. É por isso que muitos, no momento da dificuldade, no momento da dor, abandonam a Deus, porque não tem essa esperança. E note que a esperança não é apenas se livrar dos problemas da dor e do sofrimento. A esperança bíblica, escatológica, coloca todos esses efeitos como secundários. A esperança é estar com o meu Deus, conhecer melhor o meu Deus, ver o meu Deus face a face. Essa é a esperança do crente. Eu tenho visto a descrição do céu muitas vezes de uma maneira que quase descaracteriza o céu bíblico. Poderia-se ter tudo no céu. Parece que o céu, ele é colocado de tal maneira que se a gente tirasse Deus, ainda seria um céu maravilhoso. Mas não é assim. Um céu sem Deus não faz nenhum sentido. O céu para o crente é o relacionamento estreitado com Deus, esse relacionamento face a face, esse relacionamento que aumenta. Este é o céu. Então qualquer lugar onde nós estejamos diante da presença irada de um juízo de Deus, ou se pudesse existir um lugar onde Deus não estivesse,
então isso não seria o céu. Então você não deveria querer ir para lá. Então, quando nós descrevermos os céus para as nossas crianças, para os nossos filhos, nós temos que aprender a enfatizar o que de fato é bíblico. Sim, o céu não vai ter pecado. Sim, o céu vai ser um lugar prazeroso. Sim, você vê C.S. Lewis no livro Os Quatro Amores, explicando as sensações que teremos nos céus, a esperança de que todas as sensações gostosas, prazerosas que temos nessa vida, juntas, nem se comparam com aquilo que nós teremos no céu, mas por causa de Deus, por causa da presença de Deus. É Deus que nos dará esse prazer maravilhoso, é Deus que fará com que as experiências gostosas da vida, deste momento, deste presente, se tornem apenas coisas de criança, quando estivermos na presença dele. Então, é importante você entender que a nossa esperança está na presença desse Deus, em estar com esse Deus. Essa é a esperança verdadeira de todo crente. Essa é a ênfase que Paulo está dando e que nós precisamos querer. Um dia eu vou conhecer mais a Deus. É isso que te move a estar aqui essa noite, é isso que te move a estar na igreja todo domingo, conhecer mais a Deus, comungar com o povo de Deus, entender mais acerca deste Deus que salvou a tua vida, que transformou a tua vida. É isso que faz sentido em todos nós. É por isso que nos reunimos como uma instituição, como uma igreja, para que Deus possa ser manifestado o tempo inteiro a nós, para que nós possamos conhecê-lo melhor e adorá-lo melhor. E essa também é a esperança que nós devemos ter. A esperança de conhecer esse Deus de uma maneira completamente superior no porvir e no futuro. Então essa é a esperança atual, é isso que deve estar no nosso coração, brotar no nosso coração. Se você não tem a esperança de ver este Deus de maneira a conhecer mais, se relacionar com Ele mais, então não faz sentido a tua fé. Tem uma lacuna aí nessa teia da tua fé. E o outro aspecto é a esperança por vir, a esperança futura. Porque quando nós chegarmos na presença de Deus, quando este tempo chegar, onde sua igreja for arrebatada e nós começarmos esse relacionamento com a vinda de Cristo, o que acontece? Nós conheceremos a Deus de maneira progressiva. Nós todos os dias nos maravilharemos com Deus, nos surpreenderemos no céu. E é isso que faz com que o céu não seja chato. É isso que faz com que o céu seja maravilhoso. É aquela ideia de que quando você já achava que tinha visto tudo, Deus se mostra maravilhoso. Deus mostra para nós uma parte dele que nós ainda não conhecemos. Nós nos relacionamos mais. E como Deus é infinito, como Deus é eterno, nós infinitamente conheceremos mais e mais e mais e mais a Deus. E esta é a dádiva, isto é o céu. O tempo inteiro, dia após dia, nós estaremos na presença desse Deus, surpresos, porque nós estaremos olhando para esse Deus, conhecendo mais Ele, entendendo melhor quem Ele é, e a nossa adoração fará mais sentido, porque nós, ao conhecermos mais a Deus, nós ficaremos mais surpresos como Deus me escolheu para estar com Ele no céu, como Deus sendo tão grandioso, sendo tão belo, como Deus sendo tão grandioso, majestoso, se revela a nós pequenos, e ali naquele céu o prazer estará sendo dado a nós como uma conta-gota, mas uma gota de prazer no céu já é insuperável, já é incomparável a todo o prazer que nós temos aqui na terra. John Piper ele lançou um livro que todo casal precisa ler. Você está aqui e você já é casado ou noivo, então você precisa ler o livro Sexo para a Supremacia de Deus. Sexo para a Soberania de Deus, desculpa. E ao ler esse livro, ele faz um apontamento em relação ao prazer do próprio sexo.
nos colocando que este é um dos maiores prazeres que um ser humano pode encontrar nesta vida. É por isso que tantas pessoas vivem neste mundo com 1, 2, 3 mulheres ou homens, buscando orgias, buscando cabarés e por aí vai, buscando a sexualidade, porque dá prazer. E John Piper aponta neste livro que essa pequena porção de prazer, que envolve todos os sentidos do ser humano no ato sexual, nem se compara com o prazer relacional que nós teremos na presença de Deus. Nem se compara, nem de longe. Se você conseguisse juntar todos os prazeres da sua vida, nem se compara em estarmos um momento na presença de Deus. E nós estaremos eternamente, conhecendo a Ele, tempo após tempo, momento após momento. Essa é a nossa esperança. E para isso precisamos de esperança nos céus, para ver se cumprir no amanhã eterno, no futuro eterno, todo o conhecimento que Deus tem para nos revelar, todas as maravilhas que Deus tem. Então, tudo não se conclui em apenas um momento. O céu vai se desvendar para nós. A eternidade é um momento para Deus. Para nós, a eternidade se desvenda, se desenrola. E nós estaremos nesse céu conhecendo e conhecendo mais a Deus. E este será o nosso prazer. Esta será a nossa adoração. Um conhecimento magnífico, grandioso e inesgotável de Deus, da presença de Deus. Então eu gostaria de encerrar dizendo para os amados irmãos: a esperança faz todo sentido na nossa vida. A esperança é superior aos meios que nós temos finitos de conhecer a Deus hoje. A esperança permanecerá conosco. E com este entendimento, nós podemos ainda mais ver a importância dessa palavrinha, dessa virtude espiritual dentro dos nossos corações. Então, alimente a esperança na sua vida, por um futuro maravilhoso e grandioso que Deus preparou para você, que Deus preparou para mim. Um futuro que envolve as lágrimas do nosso rosto serem enxugadas, um futuro que tem muitas implicações boas, maravilhosas, mas que a maior delas é estar na presença de Deus, conhecendo Ele face a face. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos ao Senhor pelo privilégio de pensarmos a respeito da esperança. Obrigado a Deus por podermos nesta noite refletir sobre esta virtude que precisa estar nos nossos corações, porque se não tivermos esperança, nos momentos difíceis, nós tenderemos a abandonar o Senhor, a casa do Senhor, o povo de Deus. Sem esperança, o resultado é depressão. Sem esperança, ó Deus, o resultado é o fundo do poço. Mas nós te agradecemos, porque se existe um povo nesta terra que pode ter esperança, estes são os teus filhos. Obrigado, ó Deus amado, porque a esperança faz com que nós vejamos a tua obra sendo, ó Deus, concluída tempo após tempo, momento após momento. A esperança nos leva, ó Deus, a contemplar o quadro todo pintado. Hoje, ó Deus, nós vemos muitas vezes apenas a dor, a cor negra no quadro, as pinceladas da angústia, do desespero. Mas um dia esse quadro se completará e será maravilhoso e lindo, porque as cores da virtude, as cores dos teus atributos se manifestarão a nós. Obrigado a Deus, porque a partir da esperança nós podemos viver diferente hoje. Nós podemos, ó Deus, ter uma vida cristã completamente transformada hoje, através dessa virtude que o Senhor nos aponta como tão importante, através dessa virtude que Paulo trabalha tanto em suas epístolas. Obrigado a Deus, porque nós podemos contemplar o futuro e saber que um dia
nós te conheceremos mais e mais. Te agradecemos por tudo isso, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.